Em recursos humanos, nós vamos ver hoje sobre a pesquisa de clima. Então, eu vou passar para vocês aqui primeiro os objetivos da nossa aula. O primeiro é entender o que é uma pesquisa de clima organizacional e sua importância para empresas e escolas. O outro objetivo é identificar os principais aspectos avaliados em uma pesquisa de clima, como motivação, comunicação e o relacionamento. Aplicar também e analisar uma pesquisa de clima, reconhecendo como seus resultados podem orientar melhor no ambiente, tá? A melhoria no ambiente. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa atividade, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Como é que está o clima na sala hoje? Não é o clima de temperatura, tá? É o clima mesmo de relacionamento. Como é que tá? Meu Deus do céu. Então tá. Então a gente vai fazer uma retomada um pouquinho de algumas aulas que vão ajudar aí na nossa atividade, tá? Vamos relembrar algumas aulas. As duas últimas aulas já ajudam, ó. O que será que é um clima organizacional? Essa foi uma das penúltimas aulas que nós tivemos. Será que uma boa comunicação faz a diferença? E vocês comentaram até durante a aula que sim, que fazia diferença. Então, tem que ter um clima agradável, lembrar que a organização, as pessoas devem se comunicar e também se relacionar bem, né? E daí, nesse clima organizacional, a gente montou aí, fez algumas retomadas, falando do grau de satisfação das pessoas no trabalho, como elas se sentem no trabalho. Também retratar como a organização é segura, se exige ali perspectiva de ter um melhor, de ter uma promoção, né? Se a atitude das pessoas que estão ali trabalhando é de acordo com o que a instituição está tendo como meta e também como objetivo. Também a gente viu que essa comunicação ela pode fazer diferença. Quem é que lembra o que seria essa comunicação para que ela faça diferença numa empresa? Falando de uma empresa, tá? Mão, quem lembra o que é comunicação na empresa? Será que uma boa comunicação faz a diferença? Vou me informar aqui. E levantaram duas mãozinhas ali. Vamos lá. Vamos nos falar um pouquinho, então. Quem é que vai contar um pouquinho? Quais seriam essa boa comunicação? O que é essa comunicação? Tem alguém aqui que pode abrir o microfone? Que poderia abrir aqui e falar para nós? Mas de que forma ela pode ser efetiva? De que forma? Será que essa comunicação ela tem que passar a informação correta? O que ela tem em relação aos setores da empresa? Como é que ela funciona? Ok, então já deu para ter uma noção ali do que o pessoal pensa, né?
E nós vimos também que o tom de voz também vai ajudar. Evite coisas ou palavras indiretas, né? Uma linguagem também não, ela tem que ser verbal ou não, daí tem que ser de acordo com o que a empresa está pregando ali, que está como objetivo dela. Uso adequado do vocabulário, né? Então, a gente tem que sempre perguntar quando vocês têm dúvidas, quando o próprio colaborador tem alguma dúvida, ser bem claro nas suas respostas. Tudo isso vai ajudar aí na comunicação. Eu não sei se vocês lembram, mas 55% dos sinais não verbais é uma forma de comunicação. 38% é o tom de voz, né? O tom de voz que você aplica na hora de falar com as pessoas, com os colegas de trabalho. E as palavras também, elas, além da pessoa estar recebendo as suas palavras, né? E tem a forma como ela vai compreender o que você está falando. Então, tem uma forma diferente aí de tratamento, né? Uma forma mais, vamos dizer assim, mais formal, né? Então, a pesquisa de clima organizacional envolve tanto o clima da organização, no caso da empresa, quanto a comunicação dentro de uma organização. Então, os próprios donos da empresa vão estar comunicando e também as pessoas que estão nessa empresa vão receber essa comunicação e repassar, talvez, para outras que ali não estão, certo? Seria, então, essa pesquisa de clima organizacional. Agora, nós estamos incluindo uma palavra, clima, tá? Clima organizacional, uma pesquisa. Então, a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta usada pelas empresas para ouvir seus colaboradores e entender como eles se sentem ali em relação tanto ao ambiente de trabalho, as lideranças, que seriam os chefes, gerentes, a comunicação interna também daquele setor, ou até mesmo da empresa no geral, a motivação e a satisfação profissional daquela pessoa que está ali como colaborador, como funcionário. Então, com esses dados, o que o RH faz? Lembre que essa disciplina aqui é de recursos humanos. Então, ela consegue identificar os pontos fortes, as oportunidades de melhoria e também até mesmo funcionários que se destacam. Então, criando aí planos de ação para retomar esse ambiente mais saudável, para deixar ele mais saudável, mais produtivo, para que não tenham tantos conflitos até mesmo, né? Porque pode gerar conflitos naquele ambiente. Assim como na sala de aula, tá? Assim como na sala que pode acontecer. Então, a pesquisa de clima organizacional é uma importante ferramenta de gestão estratégica, tá? Na qual, através da coleta desses dados, a gente vai fornecer informações importantes sobre a percepção dos colaboradores, quer dizer, dos funcionários, em relação a vários assuntos, em vários níveis e várias motivações ali que vão acontecer ao longo do período que essa pessoa está trabalhando nesse ambiente. E também o desempenho dela, como que ela está desempenhando sua função. Tá, pessoal? Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Ele é bem curtinho, ele é de clima organizacional e ela vai falar um pouquinho o que é esse clima e como que ele pode ajudar a sua pesquisa. Então, lembre que nós vamos, daqui a um pouquinho, a gente vai fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa no ambiente escolar. Daí, essa pesquisa vai envolver essas informações que ela vai dar, tá bom? Então, prestem bem atenção no vídeo. Olá, gente! Eu sou a Yara, eu trabalho aqui no setor de Gente e Gestão da Solids e eu quero conversar com vocês sobre clima organizacional.
E aí, para a gente começar, é importante entender o que é clima organizacional. E ele não é nada além da percepção coletiva que os colaboradores têm sobre a empresa, sobre o ambiente em que eles estão inseridos. E por que é importante a gente apurar o clima organizacional? Quando a gente fala de clima, a gente está falando diretamente de desempenho, porque a gente está pensando nas variáveis que podem ser a estrutura física, o modelo de gestão, relacionamento com as lideranças ou com os liderados e diversos outros aspectos do ambiente que vão influenciar o desempenho do colaborador. Então, quando um colaborador está satisfeito dentro da empresa, o nível de contribuição individual que ele dá para essa empresa, que ele fornece, aumenta. Dessa forma, falar de clima, a gente está falando de uma melhoria para ambas as partes, para a empresa que consegue alcançar esse desempenho melhor do colaborador e para o colaborador que tem mais qualidade de vida no trabalho e mais satisfação. Então, por aí a gente já entende a importância de se mensurar o clima. A gente recomenda que a pesquisa de clima seja feita com uma periodicidade de 6 meses. E aí a gente passa por um outro aspecto da pesquisa de clima que parece simples, mas que muitos RHs deixam de lado. Não é simplesmente coletar os dados da pesquisa de clima. O processo de RH, a pesquisa de clima, não acaba na pesquisa. A gente precisa transformar esses dados em planos de ação, que é a parte mais difícil, mas também a mais importante e a mais estratégica desse processo. E quando a gente fala de tabular esses dados da pesquisa de clima, uma das primeiras preocupações que a gente tem que ter é de discernir o que é realmente válido dentro daquilo que a gente coletou. Então, não é simplesmente acatar todas aquelas necessidades que o colaborador te relatou na pesquisa de clima, mas é parar para discernir o que realmente tem a ver com a estratégia da empresa. A partir do momento que a gente já tem clareza do que é realmente coerente, né, do que foi coletado, do que a empresa quer sanar, o que ela quer fornecer em termos de necessidade para esses colaboradores, a gente parte para o plano de ação. E ele pode ter a ver com mudanças muito grandes, como gerenciar melhor a estrutura de cargos e salários e de remuneração, até mudanças simples, como uma realocação de lugares que os colaboradores trabalham, como pequenas mudanças físicas no ambiente, como treinamentos dentro de uma equipe, e aí as soluções são amplas. É importante a gente ter uma visão bem estratégica para transformar a pesquisa de clima num plano de ação bem legal e bem coerente. A pesquisa de clima é só uma das ferramentas que nos ajuda na gestão de pessoas, nessa coleta e nessa análise de dados, mas a gente sabe que cada desafio é muito específico. A Solid está aqui para ajudar vocês, então vocês podem acessar o blog, porque lá a gente publica diversos materiais sobre os mais variados desafios pelos quais os RHs passam. Pessoal, então desse vídeo que a gente viu, tá? Nós vamos agora lançar uma pesquisa, tá? Uma pesquisa interna ali na escola, no caso em sala de aula, tá? Mas antes de começar essa pesquisa, vamos pensar aqui na pesquisa de clima que ela colocou, que é dentro de uma instituição, no caso de uma empresa. Então, primeiro, melhorar o relacionamento da empresa e do cliente interno, identificar também as oportunidades de melhoria para a gestão de pessoas e empresarial, conhecer também o nível de satisfação e credibilidade dos colaboradores, tá, em relação às práticas e políticas da empresa, identificar também o alinhamento em relação a lideranças. E outros itens nós poderíamos aqui incluir tratando de uma empresa, tá? Tratando de uma empresa. Mas as etapas que nós podemos percorrer, ó. Primeira delas, alinhando aí a estratégia tanto do RH como o planejamento interno dessas instituições. Primeiro, uma campanha de comunicação e sensibilização ali interna. Então, para que todos saibam que vai ser realizada essa pesquisa, ela tem que ser informada para todos os setores, tem que ser feita em todos os setores, até mesmo o pessoal, tanto gestores, funcionários, até o funcionário da limpeza pode participar. Então, não tem restrição nenhuma pelo cargo. Não, todos podem participar. É só elaborar questões que todos possam responder. Então, a aplicação do diagnóstico também, tratamento estatístico dos dados coletados, que é isso que nós vamos fazer depois, tá? Também esse passo a passo aqui vai ser feito.
vai ser a análise dos resultados, depois a elaboração do relatório e depois a apresentação dos resultados para o RH ou para a diretoria, ou para os dois, tá? Então, é um alinhamento aqui envolvendo a RH, direção, né, e também setores da empresa. Então, o que deve ser avaliado na pesquisa de clima? A liderança, as condições de trabalho, a comunicação, como que ela está, os planos de desenvolvimento individual, a própria imagem da empresa, como é que ela percebe essa empresa, tanto fora do trabalho como no ambiente de trabalho. Então, é importante você fazer questões assim bem amplas também. Então, o plano interno lá da empresa, ela vai envolver um plano integrado de melhorias. Primeiro, a pesquisa de clima, que é essa que é feita. Depois, partindo dessa análise dos dados, confirmação dos dados, né, vem ali o plano de ação, o que vai ser feito, a implementação dessas ações e o acompanhamento das ações. Então, é cíclico, sempre vai ter dessa pesquisa, tem que surtir ali um efeito, uma transformação, uma mudança naquele clima, naquela organização, depois a implementação das ações e o acompanhamento, e sempre assim, tá? E sempre vai acontecendo isso, normalmente é feito anualmente ou de 2 em 2 anos, tá? Mas na maior parte das empresas é feito anualmente, e as questões podem variar de acordo com as mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos. Agora, vocês vão fazer a pesquisa do clima na organização da sala de aula, tá? Aí da escola de vocês. Vocês vão utilizar as 3 carinhas que estão ali, ó. A do positivo, que está em verde, a amarelinha, que é o mais ou menos, né? Vamos dizer assim, e a vermelhinha, que não está legal. Tá? Que é o positivo e o negativo, e aquele meio ali, que é o talvez ou mais ou menos. Tá? E depois que vocês fizerem as pesquisas, a partir dessas questões que eu vou colocar aqui, vocês vão tabular os dados, tá? Vão tabular os dados e vão dar sugestões de melhoria, de melhoria para o ambiente da sala de aula, tá? Do ambiente da sala. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar as frases, o que vocês vão fazer com essas frases. Olhem lá embaixo as orientações. Copie as frases abaixo no caderno. Depois, leia cada frase com atenção. Depois, para cada frase, marque apenas uma carinha, de acordo com a que você realmente sente em relação à escola. Pode ser em relação à escola ou em relação à sala de aula. Então, o objetivo aqui com essa atividade é entender como está esse clima, essa convivência entre vocês e a relação com a escola, tá bom? Esse é o objetivo da atividade. Então, a carinha, como eu falei lá, feliz vai ser o concordo, aquela que é mais séria, às vezes, e a triste é o discordo, né? Não me sinto bem. Então, é em relação a esse sentimento mesmo. Me sinto bem. Às vezes, é mais ou menos. E o discordo é não me sinto bem, tá? Querem anotar as carinhas ou vocês entenderam sobre as carinhas? Tá bom, beleza. São as questões, pessoal. Essas questões ali são afirmações sobre a escola. Questões que vocês vão anotar no caderno e vão fazer do lado a carinha, tá? A carinha ali. Então, primeira questão, gosto da escola quando estou aqui. Então, como você está aí sentado, eu vou ter que comentar uma situação aqui. Pessoal, o menino que está aí no fundo, dá para ele prestar atenção na sala de aula aqui, por favor? Ok, pessoal? Peguem o caderno para anotar as 8 questões. Vamos lá?
Anotem ali, ó. A primeira é gosto da escola quando estou aqui. Mas como que você se sente quando está no ambiente do colégio? E você vai fazer a carinha lá, ou a feliz, ou aquela mais ou menos, ou a carinha que está triste, tá? A segunda questão, quando vejo o que fazemos na escola, sinto orgulho. Pensem nas atividades que são promovidas no ambiente do colégio, tá? No sentido geral do colégio. Daí você também vai aplicar a carinha. A terceira, tenho vontade de vir para a escola. Também vocês vão colocar a carinha. Tenho orgulho de contar para outras pessoas que estudo nesse colégio. Quinta questão, penso em continuar estudando nessa escola por bastante tempo. No caso, segunda série e terceira série do ensino médio. Sexta, sinto-me motivado ou motivada em relação às atividades da escola. Sétimo, sinto-me bem dentro da escola. E a oitava, vejo oportunidades de crescimento e desenvolvimento na escola. Então, ali são 8 questões para você escrever no caderno e identificar com a caretinha ali. Ó, tempo para fazer ali essa atividade, vou dar uns 3 minutos para vocês irem pensando. Depois nós vamos montar a tabulação, tá? Quer voltar as carinhas lá? Sim. Cada um responde, pessoal, tá? Todo mundo responde. Porque a pesquisa é feita com todos da sala de aula. Depois a gente vai fazer a tabulação, quer dizer, nós vamos montar uma tabela, tá? Uma tabela com as respostas. Então, vamos ver aí. Então, 3 minutinhos para fazer as respostas. Ok, obrigado pelo pessoal que participou. Pessoal, seguindo aqui então, para a gente finalizar essa atividade, tá? Depois que vocês responderam aí no caderno, a gente viu junto aqui, junto com a professora Simone também, vocês escolheram a pergunta, fizeram o levantamento das respostas, vocês viram também as carinhas, né, que foram surgindo ao longo dessas respostas, anotaram o total de respostas ali, fizeram um processo de análise, né, das perguntas e escolheram uma. Então, a carinha que apareceu mais em cada pergunta ali, se vocês fossem fazer com todos os colegas da sala, teriam um levantamento geral e um apanhado, né, geral de todas as opiniões da sala. Então, não somente de um grupo. Tá? Então, é importante sempre participar dessas pesquisas. O que seria, então, a pesquisa de clima? O que ela pode indicar? A satisfação, se o aluno ou colaborador gosta do ambiente, o relacionamento, a comunicação, se todos se sentem bem para falar e para ouvir, motivação, oportunidade para melhorar, para repensar também e retomar esse ambiente para que ele se torne melhor. Isso é importante, né? A gente sabe disso. E para fechar a nossa aula aqui, rapidinho, nós temos o resumo, tá? Então, eu vou finalizar aqui com o resumo. A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta essencial para compreender como as pessoas se sentem em relação ao ambiente em que convivem. Ao avaliar fatores como satisfação, motivação, comunicação, é possível identificar as oportunidades de melhoria e também construir um ambiente mais colaborativo e saudável. Então, mais do que medir opiniões, essa pesquisa ela vai ajudar a fortalecer o diálogo e o comprometimento entre todos, certo? Então, até a próxima aula.